O artigo que será apresentado fala da correlação entre variáveis climáticas em diferentes configurações urbanas. É importante iniciar explicando o que é o microclima urbano. O microclima urbano é um sistema que abrange o clima de um determinado espaço terrestre e sua urbanização, ou seja, é o conjunto formado pelas variáveis climáticas e as características do ambiente construído. Os cenários decorrentes dos processos de densificação das cidades e do aumento da impermeabilização do solo contribuem para a ampliação da formação dos microclimas. A compreensão das questões urbanas envolve cada vez mais o conceito de sustentabilidade urbana, alicerçado nas questões ambientais, o que inclui os microclimas. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi testar a associação entre as variáveis climáticas em diferentes configurações urbanas, com o intuito de mensurar o impacto dessas configurações na formação dos microclimas e, de uma forma mais ampla, contribuir para o estudo do impacto dos microclimas na qualidade de vida das cidades e, assim, na construção de cenários urbanos mais sustentáveis. Nos estudos acerca do clima urbano, um dos aspectos que tem sido abordado com mais frequência é a relação da forma urbana com a formação dos microclimas. Quando se fala de forma urbana, se fala das configurações urbanas que formam condicionantes do clima urbano, através de características como a rugosidade e a porosidade, sendo a rugosidade formada pela superfície das massas edificadas, como as alturas dos edifícios, e a porosidade, representada pela permeabilidade de uma estrutura urbana, como os afastamentos entre as edificações. A densidade construída e a ocupação do solo, a horizontalidade e a verticalidade, as presenças de massas d'água e vegetação, dentre outras. De forma a testar a associação entre as variáveis climáticas, temperatura, umidade, velocidade do ar e radiação, em diferentes configurações urbanas, foram definidos os seguintes procedimentos metodológicos. Foi realizada a revisão bibliográfica, em seguida foi delimitada a área de estudo, depois foram definidos os pontos de amostragem climática, onde foram feitas medições. Em seguida foram tabulados os dados obtidos nas medições, o cálculo das médias e, por fim, foi realizado o teste de associação entre as variáveis climáticas em estudo. Para a aplicação do método, definiu-se uma amostragem territorial na cidade de Vitória, no Espírito Santo, Brasil, que apresentasse diferentes configurações urbanas. Como método de análise, adotou-se a amostragem climática de 11 pontos dispostos ao longo de duas retas perpendiculares à orla marítima, divididos em dois trechos, o trecho A e o trecho B, como pode ser observado no mapa. As imagens do lado direito da tela mostram diferentes configurações encontradas nos dois trechos. O trecho A caracteriza-se por possuir predominantemente volumetria horizontal das edificações, sendo uma área mais adensada. Já o trecho B, na quadra de frente ao mar, apresenta volumetria vertical com afastamentos laterais, e nas demais quadras predominam as casas de dois pavimentos. As medições ocorreram em 2 dias subsequentes por campanha. Cada campanha foi realizada em uma estação do ano, de acordo com as características climáticas do município de Vitória, ou seja, no inverno, estação mais fresca, na primavera, estação intermediária e no verão, estação mais quente, totalizando assim 3 campanhas de amostragem e 6 dias de medições. Para análise dos resultados, os dados foram organizados em resumos numéricos, onde foram usados testes paramétricos, comparação entre médias, uma vez que em uma análise preliminar dos dados, as médias se mostraram mais representativas das condições climáticas de cada ponto. Como forma de controle das condições climáticas do dia, os dados da estação do aeroporto, CPTEC, foram registrados em cada campanha de medição. No inverno, a velocidade do vento e a umidade receberam maior influência das configurações urbanas, ou seja, o comportamento dessas variáveis não ocorreu de forma linear, visto que as diferentes tipologias de cada ponto exerceram influência no comportamento dessas. Foram registradas menores temperaturas nos pontos com maiores velocidades do ar, com exceção dos pontos B5 e B4. No B5 foi devido à menor incidência solar, e no B4 por apresentar maiores valores de umidade, por causa da sua proximidade com uma praça. Na campanha da primavera foram registradas maiores velocidades de vento do que no verão. Para analisar a temperatura média radiante, é importante entender que ela representa a radiação das medições microclimáticas, e essa é a temperatura média à superfície dos elementos que envolvem o espaço. Dito isso, a temperatura média radiante, no ponto B1, apesar da falta de sombreamento no horário de medição, dos materiais refletivos das pastilhas do prédio em sua grande área de fachada e da proximidade com o asfalto, as maiores velocidades do vento registradas no trecho influenciaram significativamente nos valores dessa variável, principalmente nas estações de primavera e de verão.
Na campanha de verão foram registradas menores velocidades de vento do que nas campanhas de inverno e primavera. O ponto A1 apresentou a maior temperatura entre os pontos, o que não ocorreu nas duas campanhas anteriores. Isso aconteceu porque no verão houve maior incidência solar e menor umidade. Foi testada a associação entre as variáveis climáticas, velocidades do ar, temperatura, umidade e radiação, através da temperatura média radiante, sem, no entanto, testar a interferência entre elas. Para testar a associação, foram usados diagramas de dispersão. Os dados das variáveis para a confecção do gráfico foram as médias de todos os pontos em todas as campanhas. Cada linha do gráfico corresponde a uma variável climática, que se relaciona entre elas nas colunas. O r² representa o coeficiente de determinação, que varia de 0 a 1. Então, quanto maior for o coeficiente, maior é a correlação entre as variáveis. Assim, para visualizarmos a relação entre a temperatura e a umidade, basta encontrar a localização dessas na linha e na coluna. A disposição dos dados mostra uma tendência linear negativa, ou seja, à medida que aumenta a temperatura, a umidade diminui. E a correlação amostral indicada pelo valor do coeficiente indica que a temperatura e a umidade estão fortemente correlacionadas, o que vai ao encontro da literatura sobre o assunto. Observando a relação entre a temperatura e a velocidade do vento, percebemos que os dados estão dispersos no gráfico, e conjuntamente com o baixo valor do r², isso indica baixa correlação entre essas variáveis. Isso não significa dizer que o vento não influencia na temperatura, mesmo porque vimos essa influência na análise ponto a ponto. Significa que no ambiente urbano, as características do ambiente construído exercem forte influência no comportamento das variáveis. Por fim, a correlação entre as variáveis climáticas, especialmente no ambiente urbano, depende de diversos fatores que irão interferir nessa relação, como os aspectos do ambiente construído, a altura das edificações, afastamentos, dentre outros, tornando complexa sua análise. No entanto, foi possível observar uma relação de interdependência entre as variáveis, apesar da relação entre elas não se apresentar sempre de forma linear. Necessário se faz destacar que, para o entendimento do comportamento climático de dada localidade, é necessária a associação entre as variáveis, e, especialmente no ambiente urbano, as características construídas têm importante papel na compreensão do fenômeno. Reforça-se, assim, a importância do aprofundamento do tema através da realização de estudos climáticos que visam entender a dinâmica do ambiente físico urbano na busca por melhores condições de qualidade de vida nas cidades, para que, assim, a partir das considerações decorrentes do estudo da temática, se possam criar meios de controle para as alterações das estruturas físicas e funcionais da cidade, e se possa construir cenários urbanos mais sustentáveis. Gostaria de agradecer a todos pela atenção.